Muito boa noite, bom final de tarde a todos. Que a paz e a luz do divino Mestre e amigo Jesus nos envolva, nos inspire, conduza nossa conversa, nosso estudo de hoje. O tema da nossa reflexão de hoje é em torno de um item que está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. Especialmente o item chamado os inimigos desencarnados. Esse é o tema da nossa reflexão da noite de hoje. Mas para começarmos a refletir em cima disso, é importante nós pensarmos num dos convites mais profundos que o Espiritismo nos faz. Um dos convites mais profundos que o Espiritismo faz às criaturas é reconhecer-se, pensar e especialmente agir como espíritos. Parece até uma redundância, mas quando nós passamos a nos reconhecer como espíritos e pensar dessa forma, entendendo que a vida não termina com o simples baixar do plano do mundo físico, com a simples desencarnação, quando nós vamos reconhecendo que a nossa vida prossegue além desse plano da existência, a nossa consciência passa a nos conduzir a um processo de transformações. E, a menos que nós façamos um caminho de anestesiar a nossa consciência, o que gera muitas dores, porque uma consciência desperta sempre nos chamará à renovação. A menos que façamos isso, a consciência nos impele à transformação, nos convida, e nós já não podemos pensar como pensávamos antes. Quando reconhecemos isso, quando nos reconhecemos como espíritos e entendemos que a vida prossegue, entendemos que os afetos que nós cultivamos prosseguem para muito além dessa experiência transitória na matéria. E também prosseguem os desafetos. Simpatias, antipatias cultivadas nesse plano da vida prosseguem, continuam para além dessa existência. É então que nós vemos, ao abordar esse item, os inimigos desencarnados, Allan Kardec nos levando a algumas reflexões. E ele vai dizer o seguinte, logo ao início do item, que o espírita tem alguns motivos a mais para ser indulgente, para cultivar a compreensão, a tolerância, o perdão para com os inimigos, os desafetos. Por quê? E aí ele vai dizer, porque o espírita, e por isso eu disse ao início, que o Espiritismo nos convida, nos faz esse convite a nos reconhecermos como espíritos, a pensar e a agir como seres imortais. Então ele diz, o espírita sabe que a maldade
não é um estado permanente dos seres. Não. Somos espíritos em jornada evolutiva. A experiência de machucarmos, ferirmos alguém, de cultivarmos o mal, não é um estado permanente. É estado transitório. E essas antipatias, esses desafetos podem ser transformados. Aquele que hoje é um desafeto meu, pode, pela minha conduta, pelos meus esforços mesmo, amanhã ser um grande afeto. Um coração muito querido. Muito querido. Mas nós estamos em processo evolutivo. E, sabendo que as antipatias e as simpatias prosseguem para além do túmulo, para muito além, é preciso então compreender, como diz Kardec, no segundo motivo que o espírita tem para ser indulgente. Porque o espírita sabe que a morte só livra da presença material. Só isso. Porque a sintonia continuará. No prefácio, num dos textos introdutórios do livro Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, há uma mensagem do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E Manuel Filomeno de Miranda diz assim: cada indivíduo prossegue fora do corpo da forma como viveu na matéria, enquanto domiciliado na matéria. Em razão disso, as atrações espirituais, por simpatia quanto por animosidade, vinculam os afetos como unem os adversários no processo do contínuo da vida, na continuidade da vida. Então, o que nos une não é só a afetividade. O que nos vincula não é só o afeto, mas o ódio vincula também. Porém, são vinculações muito diversas. Enquanto que o amor é uma vinculação que liberta, suave, branda, o ódio é uma vinculação que escraviza, que algema corações. Então, que Allan Kardec vai dizer que o espírito ainda sabe um terceiro motivo, que a vingança não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Porque se somos espíritos em aprendizado, a partir do momento em que eu busco a vingança e busco retribuir uma possível ferida com a mesma moeda, estabelece-se um ciclo de trocas em que, em um momento, um fere, no outro momento, ele é ferido. Depois ele fere e é ferido. E entram em um ciclo em que a maldade vai tomando uma proporção cada vez maior. Vai se estendendo. As dores vão se ampliando. E outros corações passam a ser atingidos. Mas o item fala: inimigos desencarnados. E quando nós cultivamos esses desafetos e essas antipatias, essa busca de vingança, e quando ela prossegue para além da morte física, o que nós vamos ver aqui?
Sueli Caldas Schubert falando que uma das formas, aliás, é Allan Kardec falando no item do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que uma das formas mais amplas desse cultivo, dessa antipatia para além da morte física é o processo obsessivo. O processo obsessivo que se dá tanto de encarnado para encarnado, de encarnado para um desencarnado, porque é uma influência negativa e persistente de um espírito sobre outro. Então, podem estar encarnados, podem estar desencarnados, pode um estar encarnado ou outro desencarnado, mas o que ele vai dizer? Parece que a mais comum é a que se exerce de um desencarnado para um encarnado, pela liberdade que o desencarnado tem, pela certa liberdade que ele tem de atuar sobre o encarnado, de influenciar o seu pensamento e mesmo de exercer, se for o caso, as suas vinganças, a sua perseguição, que estabelece-se caso haja a sintonia. Caso aquele que é objeto da perseguição esteja em sintonia com aquelas vibrações, com aqueles pensamentos. Por isso, a recomendação sempre atual e oportuna: orai e vigiai. A prece, a vigilância constante dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a busca pela renovação é o que vai nos fortalecendo. Se temos um desafeto no mundo, no plano invisível, e talvez é provável que muitos de nós estejamos aqui acompanhados deles, de afetos e dos desafetos desencarnados. Se eles nos acompanham e ainda não nos perdoaram os equívocos que tenhamos cometido, as maldades que talvez tenhamos feito para com eles, o que fazer? O que é que nós podemos fazer para iniciar a transformação desse desafeto, dessa antipatia? O que é que nós podemos fazer? Como agir? É Allan Kardec que vai responder nesse item. Allan Kardec vai dizer: não há coração tão perverso que, mesmo sem se dar conta, isso é importante, mesmo sem se dar conta, o espírito passa a ser tocado por uma certa atitude daquele que ele persegue. Qual atitude? Diz Kardec: não há um coração tão perverso que, mesmo sem se dar conta, não se mostre sensível ao bom proceder. A nossa conduta transforma corações. A nossa forma de viver vai transformando as antipatias que possamos ter. Se nós somos acompanhados de perto por companheiros do ontem, ou por antipatias que cultivamos nesta encarnação, o nosso bom proceder, a nossa mudança de conduta, a nossa forma de agir na vida vai aos poucos, mesmo sem que ele se dê conta inicialmente, como diz Kardec, vai trabalhando sentimentos, vai trabalhando o coração, vai sensibilizando pelo exemplo. Mediante um bom proceder, diz Kardec, tira-se, pelo menos se tira todo o pretexto às represálias. Então, qualquer justificativa que se teria para uma represália, a gente tira.
pelo bom proceder. Um exemplo bem simples é quando alguém é desarmado por um gesto de educação. Quando alguém chega para te agredir verbalmente ou numa determinada circunstância da vida, um supermercado, uma fila e tal, alguém chega para te agredir e você responde com educação. A pessoa se desarma. Você responde com uma vibração, com um olhar sereno, com um olhar de afetividade. Porque às vezes esse gesto agressivo é um pedido de socorro. Às vezes esse gesto é um grito de quem precisa de um pouco de atenção, de quem necessita de um olhar carinhoso mesmo. É uma forma de chamar a atenção. E um simples gesto pode mudar. Mas, como ao estudar o processo obsessivo nós vamos aprendendo, às vezes um simples gesto de invigilância também pode abrir portas para que se estabeleça a sintonia negativa. E que nós possamos então abrir margem para que esses companheiros, ainda não sensibilizados, e mesmo nós, possamos nós estabelecer um processo de influência negativa sobre o outro. Com o nosso pensamento negativo sobre aquela pessoa, com as nossas palavras invigilantes, com um gesto mais rude, mais desatento, antifraterno, às vezes em pequenos detalhes. É claro, conforme nós vamos estudando, que não é sempre um momento de vigilância que vai estabelecer, mas um momento de vigilância abre uma porta e pode estabelecer hábitos. E quando nós começamos a cair repetidamente em sentimentos de tristeza, de raiva, de irritação, de ódio, esses sentimentos deprimentes, essas emoções, esses estados deprimentes, nós vamos aí sim estabelecendo vínculos, abrindo as portas, estabelecendo elos, ou como Divaldo fala muito nas suas palestras, as tomadas mentais, por onde se plugam às vezes pensamentos que começam a se infiltrar no nosso mundo emotivo. Então, quando nós percebemos um pensamento que não nos é característico, especialmente quando atravessamos momentos difíceis da vida, e um pensamento desses deprimentes, uma ideia dessas negativas, nos assalte, acendamos a luz amarela, a atenção, um sinal de alerta, e busquemos a prece, uma leitura edificante, um gesto que nos modifique aquele estado de espírito. Busquemos para que o nosso mundo emotivo não entre nessas vibrações e para que nós não estabeleçamos esses vínculos, esses elos. A população de espíritos desencarnados é muito maior do que a de espíritos encarnados. Então, nós estamos constantemente vibrando, pensando, sentindo e sintonizando com as mentes que estão no mesmo padrão, buscando as mesmas coisas, cultivando os mesmos estados íntimos. Aí, nós lembramos de um momento muito marcante do livro Paulo Estevão, em que, quando Saulo já havia tido o seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele então se retira e vai para o deserto. E ele passa a morar
com um casal numa tenda no meio do deserto, num oásis no meio do deserto, onde ele vai passar a ser tecelão. Ele, que for o perseguidor dos cristãos, que estabelecera toda uma rede de antipatias e que imaginava que era odiado pelos cristãos, ele vai morar com um casal de cristãos que saíram de Jerusalém pela perseguição iniciada por ele, Saulo. E quando ele vai perguntar, ele não se apresenta, eles nem conheciam, o casal nem sabia quem era Saulo. Eles sabiam da fama, mas não conheciam ele pessoalmente, não sabiam a fisionomia dele. E ele não se apresenta. Ele passa a conviver com eles e não se apresenta. Não diz que ele era Saulo. Mas ele pergunta. Eles acabam entrando no assunto. Os três estão lendo as páginas do que seria futuramente o Evangelho, as anotações de Levi. Então, Saulo pergunta para eles o que eles achavam de Saulo, de Tarso, que eles deveriam odiar aquele Saulo e tal. E o que o casal responde? Não. Simão Pedro, o apóstolo, dizia que nós devíamos compreendê-lo. Pedia que nós orássemos, e nós nos reuníamos e orávamos por ele, pedindo para que Jesus iluminasse e mostrasse as realidades da vida espiritual, da vida do Espírito para ele. E aí? Nós fazemos isso? Nós oramos por aqueles que estabelecem a perseguição? Nós oramos, nós fazemos prece, pedindo para que aqueles que talvez ainda estejam, quanto nós estamos ou já estivemos nesse processo de perseguição, nós oramos por eles, procuramos compreender, tolerar. O benfeitor Emmanuel, no livro Monte Acima, através da psicografia de Chico Xavier, traz uma página chamada Amor aos Inimigos. Eu gostaria de encaminhar para o nosso final com essa página. Porque esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é um dos mais desafiadores. Amar os inimigos. E aí o Espiritismo vem e nos amplia a noção dessa missão do Cristo. Por que é tão importante esse processo? Por quê? Diz Emmanuel, amar aos inimigos, na conceituação de Jesus, não será praticar servilismo ou bajulação. É compreender, acima de tudo, que as faltas daqueles que não se afinam conosco poderiam ter sido nossas. Poderiam ter sido os nossos erros. Ou foram no ontem, em reencarnações passadas. E imaginar quão felizes nos sentiríamos se tivéssemos, porventura, os nossos erros desculpados e esquecidos por aqueles aos quais tenhamos ofendido. Não seria ótimo? Não seria ótimo? Se hoje nós estamos experimentando esse processo de acompanhamento espiritual de perto pelos nossos erros do ontem, não seria tão bom se nós tivéssemos eles desculpados, esquecidos, transformados em afetos? Efetivamente, nos será possível amar aos nossos adversários cultivando atitudes diversas, quais sejam: orar pela felicidade deles, no silêncio do coração, a envolvê-los em vibrações de paz e encorajamento. Uma oração silenciosa, de coração
a coração. Destacar-lhes as qualidades nobres quando em conversação com pessoas amigas, ao redor de ocorrências que lhes digam respeito. Que desafio, né? Aquela pessoa que te machucou, e você olha assim, mas tem uma força de vontade enorme, mas é dedicado. A gente pensa, tem assim os seus, mas é uma pessoa boa, de coração. Destacar as qualidades que nós possamos perceber. Desembargar, quando se nos faça possível, de forma oculta, escondidinho ou indireta, os caminhos para as realizações que eles estejam buscando. Auxiliar de verdade. Auxiliar-lhes os entes queridos, quando estejam à frente de problemas que lhes surjam no cotidiano, de modo a aliviar-lhes as provações. E os livros do Espírito André Luiz, através de Chico Xavier, estão repletos dessas atitudes aqui. De benfeitores que, ao tratar um processo obsessivo, vão auxiliar os entes queridos daquele espírito que fazia a perseguição. Que isso sensibiliza corações. Sabe o que é isso? É tirar o espinho da pata do leão. É tirar um espinho da pata. Que às vezes a agressividade é em função de um espinho cravado. Retirando esse espinho, a dor suaviza. Suavizando a dor, nós também nos predispomos à reconciliação, ao amor. Induzir companheiros a prestar-lhes apoio nas tarefas úteis a que se empenham. Vai lá, ajuda o fulano, dá um apoio para ele, auxilia. Mentalizá-los sempre tranquilos e felizes. Sempre. Então, se nós recordamos de alguém que desencarnou em desafeto conosco, em antipatia para conosco, recordemos dessa pessoa sempre tranquila e feliz, pedindo a Deus que a envolva em vibrações de paz, de esperança, de reconforto. Desencorajar quaisquer campanhas negativas tendentes a suscitar-lhes desgostos e prejuízos. Ou seja, desencorajar a vingança. Sobretudo, não nos referimos em tempo algum a essa ou aquela dificuldade que nos hajam causado. Não comentar o mal que tenham nos feito. Esqueçamos isso. Deixemos para trás. Não digas, portanto, que não podemos amar os inimigos, porque existem vários meios de endereçar-lhes compreensão e afeto. Vários meios. Sem humilhá-los com a nossa possível benevolência. Não precisa. Pode ser em silêncio. Que às vezes o gesto mesmo, espontâneo, assim, à frente, a vibração da prece. De certo, Jesus, quando nos aconselhou a amar aos ofensores, não desejava transformar-nos em carpideiras junto daqueles que, acaso, não nos entendam ou nos firam. Não é isso que Jesus está ensinando. É o que o irmão está dizendo. E sim, espera que os tratemos a todos na condição de irmãos autênticos, porque são nossos irmãos. E tanto quanto nós, e aí agora lembrei do Cine Debate que fizemos sábado, aliás, na sexta, tanto
quanto nós, eles são filhos de Deus. Quem não assistiu ainda o filme Acabando, que nós assistimos na sexta aqui, assista e vai entender essa frase aqui. Tanto quanto nós são filhos de Deus, são nossos irmãos. E Deus ama tanto a eles quanto a nós. E o que Ele quer de nós é que nos reconciliemos. A redenção de cada um de nós. Quando tropeçamos, que nos reergamos. É isso que Ele espera. Que os nossos desafetos transformemos em afetos. Porque, como diz Humberto de Campos, no livro Boa Nova, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Agradeço a atenção.